Olá, bem-vindos. Fábio, bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Christian já soma e a gente começa. Vamos chegando. Bom tê-los aqui. Bem-vindo quem está chegando. Christian já soma e a gente começa, ok? Vou guardar uns minutinhos aí. Hoje a gente vai falar de experiência. Christian vai trazer muita coisa legal. Espero que vocês gostem. Bem-vindo quem está chegando. Benita, Doris. Opa, o Christian chegou. Espera aí que eu vou colocar. Oi. Olá, bem-vindo. Obrigado. Você me escuta bem? Perfeito. E você? Sim, também. Legal. Coloquei um fone que eu acho que pode diminuir o eco, mas se você sentir algum probleminha, você me avisa, tá bom? Pra mim tá ótimo. Ótimo, as pessoas estão chegando. Melissa, bem-vinda. Fala, Mel. O pessoal tá chegando aqui. Minha mãe tá aí. Oi, mãe. Olá, mãe do Christian, bem-vinda. André entrou também, família, Lenita, Doris, Fábio. O pessoal tá chegando. Nunca fiz uma live, reunião, seja lá o que for, pelo Instagram. Ah, Muito bom. é? Já Que assisti muito. bom. As pessoas têm dito isso pra mim, que tem sido a primeira vez e que estão curtindo. Ué, É tranquilo. bacana. Que bom. Bom, acho que a gente pode ir começando para aquecer. E vamos dando boas-vindas para as pessoas que estão chegando. O Carlos está entrando agora. Então eu vou começar Fala, e... Carlos. Bom, boa tarde a todos, bem-vindo. Prazer tê-los aqui. Christian, obrigada pelo convite. Vou fazer uma breve introdução aqui para quem não me conhece. Eu fui convidado. Eu sou a Bruna Falani, tenho aí uma experiência em pesquisa de mercado, em comportamento de compras, sou consultora e fundadora da Shopper2B. Hoje eu estudo e sou especializada em experiência de compra. Desenvolvi uma metodologia onde mede a experiência de compra e ajuda meus clientes, né, a entender quais são as fortalezas e quais são as oportunidades, pautado aí nas expectativas que os clientes deles têm com relação à marca, à loja, enfim. Hoje eu estou aqui no Cada Caso um Case, que foi um projeto que eu desenvolvi no final do ano passado, que a ideia, Christian, é que a gente possa compartilhar aí insights, aprendizados, tudo relacionado a cliente, relacionamento com cliente, a experiência, como a gente pode proporcionar uma melhor experiência de compra, ou experiência no geral. E por isso estamos aqui hoje. Hoje eu estou fechando o mês de fevereiro com chave de ouro. A gente teve aí grandes convidados e vem muitas pessoas incríveis por aí também. E antes eu só queria agradecer a Mila Canecas, que me ajuda aí, que faz a caneca para mim. O Christian deve receber em breve. E é isso. Bem-vindo a todos que estão chegando. Já me apresentei. Queria, antes do Christian se apresentar, dizer que eu estou muito feliz de tê-lo aqui comigo. Christian, eu admiro muito. A gente começou a nossa relação profissionalmente através de um projeto, né, lá atrás. E hoje somos amigos. Eu admiro muito o trabalho dele, admiro muito a trajetória dele e por isso ele está aqui. O Christian vai poder contar estratégias e ações que ele fez por onde ele passou e onde ele está.
Ele vai contar um pouquinho e também um pouco do... O Christian tem uma perspicácia muito interessante das experiências que ele vive como consumidor. Então, a gente vai fazer um mix aí do lado como profissional, vamos dizer assim, e o lado consumidor. Christian, seja muito bem-vindo, muito feliz de estar aqui conosco. Excelente, valeu pelo convite uma vez mais. Foi você que me convidou. Eu falei ao contrário? Você falou obrigado pelo convite. Falei, é verdade. Que convite? Quer ser minha amiga? É verdade. Fui eu que te convidei. Mas não, legal. Conta um pouquinho sobre você. O seu projeto, antes de mais nada, para quem não acompanhou as últimas 2 lives, né, que você teve. Foram 3. Foram 3. Incríveis. Do Diogo, da Mundo do Cabeleireiro. E Marina. a Marina. Vale a pena assistir e é uma honra estar aqui. Bom, eu tenho aí... Eu sou o que eu descobri a semana passada no Clubhouse, um polímata. Eu sofro de polimatia, que não é uma doença, é uma característica de pessoas que gostam de muitas coisas e se aprofundam em várias coisas. E assim foi a minha carreira e hoje me dá uma tranquilidade muito grande saber que não foi chutar aqui ou ali, é que fazia sentido e faz sentido para quem é polímata fazer esse tipo de movimentação. Então eu trabalhei 16 anos em marketing, 7 anos na área de insights, pesquisa, onde eu conheci a Bruna e 2 anos em trade marketing. Então 25 mais ou menos de multinacionais. E 1 ano em 2 startups. Então foram muitas mudanças, muitas categorias, mas hoje me enriquece. E o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer e o que eu estou fazendo na minha consultoria, que há 1 ano e meio essa consultoria está aberta, estou com vários projetos já encerrados, outros encaminhados, conectar pontos. E a gente conecta melhor os pontos quanto menos especialista a gente for. Então hoje em dia a gente precisa ser generalista. E um polímata, ele não só sabe pouco de muita coisa, ele sabe profundamente de uma quantidade importante de assuntos. Não significa que seja inteligente, gênio, melhor do mundo. Simplesmente são pessoas curiosas por várias coisas do mundo, da vida, e a vida profissional vira uma consequência disso. Então, hoje eu estou com a minha consultoria chamada Cubic, onde eu ajudo as empresas a identificar os seus reais desafios e as fontes, as raízes dos seus problemas, e com insights, conexão de pontos e somado também a experiência, encontrar as melhores soluções para esses desafios. E muito disso passa, as demandas são relacionadas não só na minha consultoria, mas também o que a vida inteira a gente olhando para trás entende que passou por isso e você hoje está concentrada nisso, que é a questão da experiência, né? Exato. Acho que você falou um ponto importante, que a sua curiosidade é algo que te motiva muito e faz você ir muito profundamente nos temas. E sempre que eu te escuto, eu aprendo e fico aí impressionada com a capacidade que você tem de absorver as coisas tão rápidas. Então, bem-vindo. Boa sorte com a Cubic. Torço muito. E vamos começar, Cristiano. Eu queria falar, queria que você trouxesse um pouco esse ponto de vista sobre como definimos uma experiência, né? A gente tem escutado falar bastante sobre isso, não esse ano, na verdade isso já vem de alguns aninhos, né? A gente falando sobre a importância da experiência, entendendo como isso deveria acontecer, e isso, como eu comentei, foi algo que me engajou para estudar e para definir uma metodologia para medir sobre isso, mas se a gente pega nesse último mês, por conta da NRF, foi falado muito sobre a importância da experiência e por isso eu queria começar te perguntando como que a gente define experiência? O que é experiência para você? Definir uma frase, etc., é difícil, mas ela não é muita coisa que as pessoas, os varejistas e a indústria acham que a experiência é. Eles concentram a experiência no meio do caminho, quando a experiência está no final do caminho. A experiência não é o quê, é o que ficou. O que eu quero dizer, quando você sai de uma loja ou alguém pergunta,
Ah, você foi em tal lugar? Foi. Como foi tua experiência? O que ela quer saber é o que ficou. Perfeito. Como é que fala em inglês? Net, assim. Como é que fala? Zeros fora, passa régua. O que ficou, o que você leva para você daquilo que você viveu. Isso é a experiência, que pode ser positiva ou negativa. Muitas vezes, o varejista, o indústria fala, a gente vai implementar uma experiência X. Você não vai implementar uma experiência, você vai implementar algo que vai gerar uma experiência positiva ou negativa. Então, quando você fala de eu vou botar um caixa de self-checkout, é teoricamente, uma solução para um problema. Teoricamente, porque não necessariamente é. Eu vou fazer um pagamento via QR Code, é uma experiência. Não necessariamente, ela é uma solução, é uma coisa que você vai implementar para gerar uma sensação final positiva ou negativa. Então, experiência não é o que você faz, é o que você faz com o que você faz. É o que fica daquilo que você fez, entendeu? Perfeito. Então, Perfeito. por exemplo, hoje em dia, onde que a gente, então, pode ter experiência? Com o que a gente chama, no mundo de negócio e tal, dos pontos de contato. São momentos na sua vida nos quais você interage com uma marca. Quando você interage com uma empresa, você está interagindo com a marca. Quando você vai num supermercado e encontra um promotor, você vai, vou falar qualquer nome, um Carrefour, e você tem um promotor, aquela pessoa que está arrumando os produtos na gôndola, que está com a camisa da Colgate, e você pede uma ajuda para ele não te dá, não é o Carrefour que vai ter um problema necessariamente de experiência de marca ruim do Carrefour, é a Colgate. Então, o promotor de venda, num ponto de venda arrumando a gôndola, ele gera a experiência. Quando você liga para o atendimento consumidor, é uma experiência. Quando você abre um produto em casa e não consegue abrir a tampa direita, você tira muito bem a tampa daquele produto e não vaza, é uma experiência. Quando você assiste uma campanha publicitária, seja lá online, offline, é uma experiência que você está vivendo e está sendo gerada com aquele ponto de contato. Pode ser uma experiência positiva ou uma experiência negativa. E no final, o que se quer com isso é gerar boas experiências na maior parte dos pontos de contato para que você tenha desejo de comprar, recomprar e pagar cada vez mais por aquela marca. O que você está falando, e a gente fez questão de deixar para que você falasse sobre experiências, porque no final o que a gente precisa entender é que existe uma jornada entre o pré, o durante e o pós, e que em cada uma dessas fases as experiências acontecem e elas são diferentes em cada uma delas, e boas e ruins, né? Então você precisa cuidar de todo esse processo, porque pode ser que a interação que ele teve com o seu aplicativo, por exemplo, foi um sucesso. Mas quando ele decidiu comprar e retirar, não deu certo, né? Então, que precisa cuidar de cada uma dessas fases, porque a experiência ela acontece de diferentes formas e em diferentes momentos, né? Sem dúvida. Só queria dar boas-vindas para quem está chegando. O Olegário está dizendo aqui que aprende muito com você. Débora e Carla está aqui. O Sérgio fala uma coisa. O Sérgio está falando aqui que a experiência é o que falam de mim quando eu saio da sala. Esse é um bom ponto de vista e é isso, né? Uma vez que você você vive uma situação e sai, o que ficou? Né? Eu acho que é muito isso e é uma sensação, é uma lembrança, né, que fica e que a pessoa leva, né, Christian? Acho que esse é um ponto importante de que não é a experiência foi boa ou ruim, acabou aqui, né? Exato. Ela leva isso com ela, né? Acho que isso é muito importante, né? E difícil de mensurar, vamos dizer assim, essa sensação, né? Sem dúvida. Experiência vai além do gostei e não gostei. Experiência, hoje em dia, através da área de Customer Experience, ou CX, existe uma métrica faz alguns anos chamada NPS. É uma nota que você dá, que provavelmente todo mundo que está aqui já viveu essa experiência. Quando você sai de um atendimento consumidor, ou quando você acaba de fazer um pedido num aplicativo de pedido de comida, seja lá o que for, vem uma pergunta. Quão propenso você estaria a recomendar esse serviço para um amigo ou familiar? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é uma nota chamada NPS, é o Net Promoted Score,
que no final do dia vai te dar a nota. E o ideal é que você esteja no 9 ou no 10. Abaixo disso começa a virar potencial problema. Então, de forma simplificada. E muitas empresas, elas focam no NPS para ver qual é a nota que se dá. Mas a nota não diz nada além da nota, ela não te diz o porquê. E é importante saber o porquê. E muitas vezes o porquê, ele pode impactar, por exemplo, em reputação. Que uma coisa é ter uma experiência positiva, mas você pode não ter uma reputação muito boa. Porque você pode perceber que fizeram absurdos para te satisfazer, mas que aquele te satisfez, mas aquilo é um pouco antiético, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que... vou inventar um exemplo exagerado. Eu e um outro cliente, eu branco e um outro cliente negro, os dois estavam com a mesma necessidade e o vendedor me atendeu muito melhor. E vamos dizer que eu identifique que seja racismo. Eu posso dizer que o atendimento, para mim, foi excepcional, 10. Mas a reputação está baixa. Por isso que e não é questão de certo ou errado, porque isso depende muito do ponto de vista e semântica. Eu não gosto de me prender muito a semântica, termos, etc. Mas eu acho que o que falam de você quando você sai da sala está muito mais relacionado à reputação do que experiência. Porque a reputação ela vai muito mais a fundo no teu cerne, no DNA, no que te move a ter feito aquilo. E a experiência tá, mas aquilo que fizeram foi bom ou foi ruim? A experiência, né? E eu não vou deixar, não vou perder a deixa aqui do que você falou, porque a minha metodologia prevê justamente isso, ou se preocupa justamente com isso, de que não é uma nota por si só. A nota é importante, mas ela não te diz o porquê daquela nota, né? Então, aprofundar para entender as expectativas é o que faz diferença. A gente tem alguns varejistas, por exemplo, que você põe uma notinha lá, uma carinha de estar feliz ou triste, né? E eu fico imaginando se eu coloquei uma carinha feliz, baseado em quê? Como eles sabem que eu estou feliz? Ou se eu coloquei uma carinha triste, o que eles vão fazer para corrigir? Né? Então, a minha inspiração veio justamente nisso de o que eu posso fazer para aprofundar para que o cliente possa, de fato, atuar sobre aquilo que está bom, ou aquilo, né, melhorar ou manter aquilo que está bom, ou desenvolver aquilo que não está, né? Então, só queria... Perdão. Não, eu só queria aproveitar a deixa, porque acho que foi importante você falar isso, porque uma nota por si só, ela não, às vezes não é suficiente para você poder corrigir, para você melhorar, né? Ela te traz uma métrica, mas não te diz muito o porquê. Exatamente. Vamos dizer que você vai numa loja, aí no caixa a pessoa te atende super sorridente, super educada, etc. Te chama pelo nome, depois que puxou o CPF, ou sei lá. E ela tá sorrindo para você. E é normal, quando alguém está sorrindo, você sorri de volta. Isso tem o neurônio espelho, não sei bem, mas existem questões automatizadas dentro do nosso cérebro que fazem a gente reagir positivamente a estímulos positivos. Então, você vai lá e vai dar a carinha verde, porque você está sendo bem atendido. Curiosamente, você não volta na loja. E aí? Fala, poxa, mas a pessoa deu uma nota alta, mas ela não retornou, porque a experiência em outros pontos de contato, e dentro de uma loja, o ponto de contato, ele começa antes de você chegar na loja. Se a loja está numa boa localização. Se, no caso, vou falar de uma drogaria, se tem estacionamento, se eu me sinto seguro, se tem alguém observando os carros, se eu entro e tem ar-condicionado, se a loja por fora está limpa, se eu olho e eu identifico onde está a categoria que eu quero. Bom, a cada metro eu tenho um ponto de contato e um quesito sendo avaliado e eu vou dando nota sem perceber no meu cérebro. E no final das contas, de novo, net, assim, quando passa a régua, eu digo assim, eu não encontrei 2 produtos que eu quis, o que eu encontrei estava caro, mas o atendente estava me atendendo muito bem e na hora de sair eu me senti bem no atendimento. Dei nota 10. O caixa foi simpático, então... Como está seu atendimento? Você vai dar nota 10, mas eu não volto. Exato. E aí você está certa na metodologia. Tem que identificar na jornada, que não é só jornada na loja, é todo o resto, mas aí é uma conversa longuíssima, quais são os pontos de fricção e de sucesso. Perfeito. E pensando nisso, a gente falou de definição e aí todo mundo está falando, tá bom, mas como que eu posso pensar em oferecer uma boa experiência, né? O que a gente pode pensar
ou entender o que dentro do que é experiência ou não oferecer uma boa experiência, o que a gente pode explorar quando eu considero que estou oferecendo um bom serviço, um bom atendimento para o cliente? Tá. Só uma coisa, acabei de perceber que eu não tenho como ver a hora aqui, tá? Tô sem relógio e... Fica tranquilo, eu estou... Tá. Não quero falar muito para a gente interagir bastante. Tá perfeito, fica tranquilo. O que a gente tem que fazer acima de tudo, se perguntar para quem que a gente está querendo prover uma experiência. E essa pergunta ela pode ser boba, ela é um pouco retórica, mas sim, porque quantas vezes o presidente de uma empresa ele fala, bom, eu vou dar um exemplo pessoal, faz tempo, então as pessoas faz muito tempo. O presidente de uma empresa, uma vez, ele chegou, o vice-presidente comercial de marketing e vendas. Eu estava na Perdigão, ele chegou na minha mesa e falou assim, Christian, ontem de noite eu peguei uma pizza aqui da nossa lojinha e minha esposa comentou que tinha pouco, acho que era peito de peru, sei lá o quê. Eu acho que a gente podia botar um pouco mais de peito de peru na pizza. O que você acha? A experiência não está voltada para o cliente, porque a esposa dele não é cliente. Uhum. Ela não é definitivamente cliente. E ele muito menos. A gente tem que avaliar se essa é uma oportunidade ou uma necessidade, uma dor. Porque a experiência ela não vem resolver um problema só. Ela vem também ativar uma oportunidade que a gente encontra. Nem todo lançamento de produto, etc., vem resolver um problema. Ele vem, às vezes, em cima de uma oportunidade que surge. Mas a gente tem que se perguntar para quem que eu vou desenvolver isso. E eu diria que é para o nosso cliente. Pode ser um B2B, pode ser uma empresa para quem a gente vende, pode ser um B2C, um consumidor final. Alguém, um cliente de formato que for, é para ele que a gente tem que trabalhar. Então, a primeira coisa a ser feita é identificar quais são as dores dele, quais são as necessidades dele, ou quais são as oportunidades com base no que é relatado ou observado, aí vai da metodologia que for, tem várias soluções, milhões de soluções que podem ser feitas para identificar quais são essas e tentar atender essas necessidades dessas pessoas. Então, por exemplo, quando você faz uma compra online de camiseta, existe uma dificuldade de definir o tamanho. Uhum. E isso foi identificado com o tempo e então falaram, poxa, esse é um problema. Então, vamos resolver. E aí tem várias soluções de definição, com inteligência artificial, até mesmo o uso de fita métrica, tem várias soluções. Uhum. Mas, basicamente, eu diria que ela tem que partir do cliente. Então, quanto mais a gente quiser prover uma experiência, mais a gente tem que entender de seres humanos, expectativas humanas e comportamento humano. Porque, às vezes, o comportamento, ele fala muito. Sem que as pessoas respondam a uma pesquisa, o que ela fala, talvez, em muitos casos, muito mais do que ela verbaliza. Verdade. E, às vezes, ela está te falando alguma coisa que você não quer ouvir, portanto, você não pega o insight, porque você já tem algo pré-formatado. Então, é importante ter essas dicas, né? E refletir, se questionar, né? E fora você, muito mais anos da área de pesquisa do que eu, o poder das perguntas. Saber fazer pergunta é um grande desafio. E a pergunta só vai ser boa, não. Ela vai ser melhor quanto mais aberto você tiver a investigar coisas que são incômodas. Perfeito. Que você esteja aberto a desafiar o status quo, no limite, ir contra a estratégia da empresa, se você se der o direito de questionar ou simplesmente investigar, mas questionar. Investigar. Uhum. Você pode identificar que sim, as coisas não estão no caminho certo, né? Mas quem está falando é o teu público. Você pode até querer seguir, mas saiba que você não vai provavelmente prover uma experiência boa para as pessoas que precisam ter uma boa experiência. E eu queria pontuar isso que você está falando, porque muita gente deve estar pensando, mas foco no cliente, ou conhecer o cliente é algo tão óbvio, né? E a gente vê que hoje em dia, e vimos há pouco aí um exemplo, que
As empresas, elas ainda desenvolvem produtos pautado naquilo que elas acham que vai dar certo ou pautado naquilo que elas entendem que vai ser bom no negócio, né? E essa questão de ouvir o cliente, ela é muito genuína e ainda precisa ser muito aplicado, né? Então, precisamos sim ainda falar de foco nas pessoas, foco no cliente, porque não é aplicado por todo mundo em 2021. E se eu puder trazer uma provocação das que eu gosto, você falou que tem que ter foco no cliente, né? Queria um momento teórico aqui, que a teoria é importante. E aí é importante falar o nome do termo em inglês, porque o segundo termo a gente usa muito em inglês. Eu ia pedir exatamente para você falar sobre isso. Perfeito. Que a gente falou outro dia, né? Isso. Então, o primeiro termo em português é foco no cliente. O segundo termo, o que é em português, a gente fala foco no cliente. E o segundo termo, a gente fala em inglês, customer centricity, centralidade no cliente. Pode parecer a mesma coisa, e não é centralidade no cliente, customer centricity, não é colocar o cliente no centro das decisões, que é a frase mais batida que tem. Quando a gente tem quando a gente tem foco no cliente, a gente a gente tenta atender a necessidade de todos os clientes. Então, como que eu satisfaço todos os meus clientes? Cada momento eu tenho que satisfazer, porque eu tenho que ter uma nota alta. E essa satisfação para as empresas que têm foco no cliente, aí eu estou sendo teórico, geralmente elas são passivas, elas escutam no ponto de venda as reclamações, elas veem que as pessoas não estão comprando alguma coisa, ou elas vão para o atendimento consumidor, mas são empresas que tentam satisfazer todos os clientes, porque nenhum cliente deve sair insatisfeito. Uhum. Okay. Foco no cliente é isso. Customer centricity é uma outra questão, é uma evolução do foco no cliente, que vem de um professor de Wharton chamado Peter Fader, que diz o seguinte: nem todo cliente importa. O que importa são os melhores clientes. O melhor cliente, ele pode ser metrificado. Isso quantificado, identificado na matemática. Quais são os melhores clientes? Os melhores clientes são aqueles que, no tempo, de hoje até daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, depende da categoria, do ciclo de compra, recompra de uma categoria, os que vão te dar mais dinheiro. Uhum. Então, o que acontece? Você, quando faz E para isso, então, é importante identificar esse grupo de pessoas que são mais importantes. O que é um grupo de pessoas importantes? São, por exemplo, as pessoas que não necessariamente vão todo dia na sua loja, mas são as que deixam mais dinheiro no tempo. Em 1 ano, separa aí todos os clientes que foram na sua rede nesse ano. Quantos são eles? 500 mil. Ok. Qual foi o teu faturamento? Vou dizer um número qualquer. 500 mil reais. Então, em média, cada cliente deixou R$1 na loja. 500 mil reais para 500 mil clientes são R$1 para cada cliente. Mas, na verdade, isso é a média aritmética. Mas tem cliente, Carlos Vale, é isso aí, lifetime value. Então, quando você eventualmente pode identificar que metade do teu faturamento foi feito daqueles 500 mil clientes, foi feito por só 1.000 clientes. Dos 500 mil, 1 sobre 500 geraram metade do seu faturamento. Porque eles, independente se vão muito ou se vão pouco, eles deixam muito dinheiro para você. Metade da tua venda vem de 1 sobre 500. Uhum. E você não pode dar o mesmo esforço para aqueles outros 499 mil que representam metade do esforço que você vai fazer para aquele 1 sobre 500 que fazem a outra metade da tua venda. Perfeito. Então, o que você tem que fazer é, mais do que satisfazer, como é que posso dizer? E mais do que encantar, é trazer o inesperado para os seus melhores clientes. Os que mais importam são os que você tem que dar prioridade. Uhum. E para isso, você também, baseado em dados, você pode antecipar necessidades, inclusive, com soluções de inteligência de dados. Uhum. E aí você vai ter o famoso customer centric, que quase ninguém é. Uhum. Muitos tentam ser
ter foco no cliente. Mas customer centricity, ser customer centric, parece um absurdo, mas justamente para você ser customer centric, você não pode querer satisfazer todos os clientes, porque você não vai conseguir. E não é rentável. É super, super importante esse ponto para a gente poder tentar ajudar a pensar de que é importante ter o funil para trazer novos clientes. Isso é sempre importante e sempre vai ser necessário. Mas é muito importante cuidar dos clientes que já são clientes. E desses clientes que já são clientes, a gente tem pesos diferentes, né? A gente precisa entender e mapear que tem clientes que estão conosco, que gastam mais, né? Que são mais fiéis, e outros que nem tanto. E aí a gente precisa entender que são cuidados diferentes, né? Aquele que já vem, que já gasta, que já aposta na sua loja, na sua marca, ele tem que ter um tratamento diferente daqueles que estão chegando ou que estão gastando menos. Esse tratamento vai ser melhor ou pior? Eu não estou dando juízo de valor, mas estou dizendo que você precisa que esses conquistem ou comecem a gastar mais e que você cuide desses que já estão gastando, né? Acho que é muito importante essa preocupação de você entender que é importante chegar novos clientes, é importante fazer aumentar o ticket, mas é muito importante você cuidar de quem já gasta com você. Exato. Vamos resumir em uma tirada. Você faz uma pesquisa e descobre que 45% dos teus clientes reclamam de uma questão específica. 45%, quase metade. Só que você vai ver que esses 45% do cliente, eles representam 10% da venda. Uhum. Ou seja, a cada 10 reais que você vende, esses quase metade representam 1 sobre 10. Então, é muita gente, mas eles não representam muito do teu negócio. Então, de verdade, não é tratar mal, é priorizar o outro. Perfeito, exato. Ainda sobre essa questão de experiência, a gente conversa muito a respeito e eu queria trazer essa provocação aqui e dependendo da minha pergunta, a gente depois já pode engatar em alguns exemplos que você tem. Tá. Mas eu queria reforçar do que a gente conversa muito, de que experiência não necessariamente é oferecer algo de tecnologia. Ela pode ser, isso pode acontecer, mas ela sozinha não, às vezes não é suficiente. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho super importante esse tema. Aí tem exemplos. Queria deixar um beijão para Débora, Ana Fiorati. Caramba, ter vocês aqui é... Verdade, tá chegando aqui, Todo mundo. Jordira entrou, Todo mundo. Marinalva, Bia obrigada Queiroz. por estar aqui, Isabela, Karina, super obrigada. Obrigado pelo tempo aí de vocês. Experiência não depende de tecnologia. A tecnologia é um meio para se oferecer uma idealmente, tentativamente, uma boa experiência. Mas a tecnologia pode gerar uma má experiência, sim. Quando os grandes eventos internacionais, NRF, como você mencionou, eles estão cada vez mais concentrados em soluções na ponta do iceberg externa. É o que você vê, mas não necessariamente é o que todo mundo precisa ter. Uhum. Nem toda loja precisa de um pagamento por QR Code, nem toda loja precisa de um self-checkout. Nem toda loja, no açougue, você precisa ter uma televisão mostrando a fazenda na qual os bois são criados. Não necessariamente. Eu só falei de solução tecnológica. Uhum. Até tela sem touchscreen é uma solução tecnológica. Você não precisa disso. Exemplos. Esse eu vez ou outra eu dou. Supermercado Zona Sul no Rio de Janeiro, uma vez eles identificam... O supermercado Zona Sul no Rio é mais ou menos um pão de açúcar aqui de São Paulo, porque o pão de açúcar em São Paulo está posicionado um pouquinho diferente. Então, eles identificaram a oportunidade de reforçar a percepção do frescor de uma categoria, de um grupo de categorias que geralmente são as que mais ajudam a definir onde que vai comprar, em que supermercado comprar, que é frutas, legumes e verduras. Uhum. A gente chama FLV. E eles identificaram essa oportunidade de deixar mais claro que os produtos eram muito frescos. O que eles podiam ter feito? Podiam ter posto um equipamento que existe um supermercado na Noruega, que é um aparelhinho, um gadget que você aproxima do peixe
por exemplo, cru, e ele identifica o nível de frescor daquele item. Você poderia fazer isso com as alfaces, com as cebolas, mas é tecnologia. O que que eles fizeram? No centro da área de frutas, legumes e verduras, eles abriram um clarão, puseram algumas mesas. Em cima das mesas, eles puseram grandes caixotes com as laterais baixas, com terra. E ali dentro eles colocaram pés de alface, de rúcula, de cenoura. E o que que o cliente, então, ele faz? Ele colhe o produto da terra, bota no saquinho, pesa e vai embora. Então, o que é mais fresco do que você colher o produto da terra? Nada. E o quanto que tem de tecnologia nisso? Nada. Nada. E eu não tenho aqui os números, mas tem até um vídeo no YouTube que fala isso. O crescimento que eles tiveram não é favorecimento, é preferência de comprar no Zona Sul. E o sellout, ou seja, a venda que foi feita em absoluto, cresceu absurdamente. Então, a tecnologia ela pode ajudar, mas ela pode prejudicar. Posso dar um exemplo de tecnologia que prejudicou? Meu? Pode. Então tá bom. Vou falar isso até porque a resolução ela se tornou pública agora. Eu trabalhei numa rede de lojas autônomas chamada Zite. São lojas sem funcionários. Você entra, você baixa o aplicativo, entra na loja via tecnologia, você escolhe os produtos e na saída você paga ela com a tecnologia. Você não bota a mão no bolso, você não pega cartão. Assim era, né? Como a Amazon Go americana. Tá. Era uma loja que o time se definia como somos uma startup de tecnologia. E a minha visão foi, porque eu trabalhei lá, eu cuidava da área de marketing, de trade marketing e de experiência. Minha definição foi, somos um varejista automatizado. Então você tem que olhar o funil inteiro com muito cuidado. Para um varejista, a coisa mais importante é que tenha gente entrando na loja. Perfeito. Para entrar na loja, no início da loja, da rede Zite, você tinha um reconhecimento facial. Então você parava na porta da loja, depois de cadastrado, depois de tirado a foto, você ficava ali para ele reconhecer o seu rosto e a porta se abria. Com a mão no bolso, você não tinha nada, chave, QR Code, cartão, digital, senha, nada. Você parava, ele reconhecia seu rosto. Só que isso não funcionava muito bem, porque em grande parte do dia, o sol, era uma loja de rua, ele incidia nas costas das pessoas. Então o rosto não era bem captado pela máquina. Então, quantas pessoas não tentavam entrar na loja e o sistema não funcionava? O que elas faziam? Elas saíam e iam embora. Você acha que elas voltaram na loja? A maioria não. Então, é uma solução de experiência cool, conceitualmente fantástica, mas que não funcionou. E sim, gerou prejuízo, porque o que podia se vender ali a mais era um absurdo. Então, eu trouxe aqui uma solução analógica, que deu certo, e uma solução tecnológica que não deu certo, que inclusive foi abolida. Hoje a entrada nas lojas é via QR Code do aplicativo, que não tem... Tá. Acho que isso é importante, de que não é que o reconhecimento facial não seja bom, mas a gente precisa entender qual é o contexto, como funciona, onde estou, para entender como melhor utilizar, porque é isso, a principal porta de entrada era o reconhecimento facial e não funcionava. Então, toda a experiência que tinha lá dentro não existia, né? Cai por terra porque a barreira de entrada já existia, né? Então, é super relevante esse exemplo para a gente demonstrar o quanto a tecnologia pode impactar, seja ela positivamente ou negativamente. E o que você trouxe do Zona Sul e o que o Joedir está comentando aqui sobre a concorrência com o hortifruti, isso impulsiona e ajuda a pensar diferente. Bom, eu vendo alface e ele também vende alface, né? O que eu faço para me diferenciar? Como eu proporciono que tenha uma experiência, uma escolha da minha loja para ele vir comprar alface aqui, se essa é a minha estratégia, se esse é meu propósito, né? Então, eu acho rico esse olhar para a concorrência, para entender, mas não de, puxa, então eu vou ter que baixar meu preço simplesmente. Não, como que eu melhoro e proporciono a experiência. E esse exemplo é belíssimo, né? De você poder lá colher, aproxima muito do natural, entende o frescor, e traz, de fato, uma vantagem competitiva, né? Então, acho que muito, muito bom exemplo. Obrigada, Joedir, por compartilhar aí. Vanessa, bem-vinda. Romário, Fiorati.
Rogério e todo mundo que está chegando. Bom, já que a gente falou dos exemplos, eu queria que você comentasse. Então, só para a gente pensar aqui, começar a concluir. Não é Então, é um mito, né? Eu posso concluir que é um mito que oferecer tecnologia é oferecer experiência para o cliente, certo? Do jeito que você colocou, é uma verdade. Então, por favor, coloque o seu ponto de vista. A tecnologia vai oferecer uma experiência. Só que ela pode ser positiva ou negativa, concorda? Concordo, verdade. Então, é um mito que a tecnologia possa só oferecer experiências positivas. Que as pessoas estão esperando tecnologia, que a tecnologia provê experiência positiva. Esse é um mito. Que ela vai gerar uma experiência, vai. Mas no exemplo que eu dei, a pessoa teve uma experiência, concorda? Concordo. Péssima. Péssima. Mas teve uma experiência. Então, sempre lembrar disso. Não queira prover uma experiência. Queira entender uma necessidade ou oportunidade. Em cima dela, trazer uma solução, uma ativação, seja lá o que for, uma proposta, para gerar uma experiência positiva. Você nunca vai querer gerar uma experiência negativa, lógico. Mas você pode. E, Cris, eu queria que você falasse, porque assim, a gente tem diferentes formas, e aqui a gente falou no começo, de medir e entender como está essa satisfação, o retorno, as vendas, é algo que te traz um resultado de que se você está proporcionando como experiência está funcionando. Mas eu queria que você trouxesse um exemplo, você falou da Perdigão, e eu queria que você trouxesse o exemplo do que você recebeu, de uma carta que você recebeu e o quanto esse retorno ele é além do financeiro, né? Eu queria que você contasse um pouco desse exemplo. Eu trabalhei na Perdigão faz tempo e eu cuidava de 70% do faturamento da empresa. Era o que, na área de marketing, a gente chamava a categoria de industrializados, que é a base da alimentação da proteína animal brasileira. Linguiça, salsicha, salame, presunto, mortadela. Não tinha pratos prontos congelados, que era o que estava se investindo muito. E ali a concorrência, bom, em todas as categorias, mas a concorrência era muito forte versus Sadia. E apesar de Perdigão ter o coração na marca, quem tinha o coração do consumidor era a Sadia. Tá. E fato, todas as pesquisas, os números, as participações em várias categorias, várias delas eram lideradas pela Perdigão, mas sim a Sadia tinha o coração, ela era preferida. Nem todo mundo que prefere algo compra aquele algo, talvez porque não eu prefiro, mas é mais caro, mas eu prefiro, né? Então, como que a gente se aproxima do coração das pessoas? Um belo dia, eu estava lá na minha mesa, o Milton, de atendimento ao consumidor, chegou na minha mesa com uma carta e falou: Christian, dá uma lida nisso aí. Aí eu abri, era uma carta de só frente, escrita por uma menina chamada Bianca, com 8 anos de idade, à mão, querida Perdigão. E sabe aquela letrinha? Minha filha tem 9, né? Então eu sei o que é isso. Que cada palavra escreve com uma canetinha de cor diferente. Ai, que demais. Bota glitter na carta. Assim. Um super cuidado. Um super cuidado. E botou uma fotinho dela 3x4. E dizendo do amor que ela tinha pela mortadela Perdigão. Que por acaso era um produto de grande ênfase minha pra gente... e a gente conseguiu ultrapassar a Cerati, em São Paulo, com a mortadela Ouro Perdigão, que até agora arrebenta. E aquilo me emocionou. Eu falei, caramba, que coisa linda. E na hora eu disse, isso ajuda a aproximar os nossos consumidores, ou não consumidores, ou seja, aproximar a nossa marca ao coração deles, dos consumidores. Clientes ou não clientes. Mas a gente faz o coração bater mais, vai fazer o coração bater mais forte se as pessoas souberem de como o amor transbordou nessa menina através dessa carta. E eu fiz um briefing para a agência que foi: escaneie essa carta e põe na revista Caras. Que eu nem sei se existe revista Caras ainda. Na época bombava.
E na época, foi 2004, faz tempo, a internet ainda não era o que é. Uhum. E a revista Caras é boa, porque ela era boa, pelo menos, porque ela tinha uma página bem larga, né? Era uma revista grande, alta, assim, página. E assim foi. Então a gente chamamos a menina, a Bianca, com a mãe dela no escritório, kit de produto, autorização de uso de imagem. Ela ficou super emocionada, a menina me abraçou, chorou, Que legal. foi uma delícia. E assim foi com uma frase. Eu não me lembro, alguma coisa tipo: Bianca, é por você e milhões de brasileiros que a gente trabalha todos os dias, muito obrigado. Uma frase, o logo do Perdigão embaixo e a cartinha dela. Então, a página impressa numa revista Caras é um ponto de contato, um touch point que as pessoas têm com algo que uma marca oferece. No caso, uma publicidade. Ali o coração bateu mais forte de quem foi impactado, sim. A gente recebeu feedbacks também depois no atendimento ao consumidor. E é um exemplo de que todo ponto de contato com uma marca vale. Ele tem que somar. É uma parede que você vai construir. É um castelo. Parede não, que parece que você não vai ultrapassar. É um castelo que você vai construir em cada esforço que você faz. Eu acho esse exemplo máximo, porque ele transcende aí um retorno financeiro, né? É uma relação que você constrói com a pessoa e que é muito significativo. E a gente falou bastante sobre isso e eu reforço aqui um ponto que a gente conversou de o quanto é difícil às vezes a gente entender ou saber da expectativa ou da experiência que esse cliente vivenciou, porque tem um estudo, Cristian, que fala que quando o cliente está satisfeito, 40% deles, mais ou menos, compartilha essa experiência positiva com alguém. Seja por mensagem do WhatsApp, seja postando, enfim. 40% normalmente compartilha. Agora, quando a experiência não é boa, não foi positiva, 60% compartilha, né? Então, a gente, no geral, tende a reclamar ou falar mais uma crítica ou um problema que a gente teve do que foi positivo. E no caso da Bianca, foi mais do que compartilhar, né? Foi levar para a marca um agradecimento sobre o quanto ela gosta da marca e quanto gosta do produto. Então, eu achei assim, eu acho sensacional esse exemplo. Sem dúvida. O que mais? Eu queria que você falasse também sobre a experiência que você vivenciou não sei se era uma campanha, uma promoção de pai para filho. Né? Me conta um pouco sobre essa experiência. Ou o que vocês proporcionaram, né? Tá. Quando eu estava na Gillette, trabalhava em marketing e eu cuidei de várias categorias lá. E nesse momento eu estava com os aparelhos de barbear descartáveis. Basicamente, Presto Barba e um amarelinho que eu acho que não tem mais, chamado Probac, que era a segunda marca do mercado. Presto Barba como marca para a companhia Gillette era metade do lucro da empresa inteira. Presto Barba só. E tinha Sensor, Mac 3, Venus, Sensor for Women, tinha Duracell, Oral-B, Jafra. Metade do lucro era só Presto Barba. E era uma marca que não era mais a prioridade da companhia, porque ela tinha outros produtos mais avançados tecnologicamente, como Sensor, Mac 3, que troca a cabeça, basicamente. Presto Barba é descartável, você usou, jogar fora. E a gente estava perdendo nessa categoria de descartáveis muita participação de mercado para a BIC, que não atuava nos produtos premium e estava ganhando muita participação. Então, eu fui promovido para cuidar dessa marca e me jogaram um desafio de reverter a queda. Mas deu certo. E uma das ações e uma das preocupações que eu tinha foi exatamente isso. O que eu quero que fique da marca? Na verdade, eu perguntei antes disso, o que está no coração das pessoas com relação à marca? Não está muito mais. Agora, o que já esteve de bom? Esteve aquela questão que alguns aqui, eu não sei a idade de todo mundo, alguns eu posso afirmar que não sei a idade, mas eu posso afirmar que conhece. O famoso, a primeira faz tchan, a segunda faz tchan, que era aquele comercial do cara imitando o pai. Lembro. Que a gente falava que era Presto Barba é de pai para filho. O ato de barbear é uma questão de pai para filho, né? O menino, até meninas, a minha filha já fez, brincar com espuma de barba, tirar com o dedo. É uma coisa de pai para filho. E isso bate o coração mais forte, isso aumenta a percepção de valor e o equity da marca, e etc.
Bom, a gente fez uma promoção consumidor, compre e concorra a prêmios. A clássica, compre e concorra. E no ponto de venda, em vários pontos de venda, a gente fez ação também com promotora, onde você comprando o produto na hora, você ganhava brindes. O que geralmente se dá de brinde? Necessaire. Uhum. Porta-caneta, porta-escova. Uhum. No caso de barbear, apoio para aparelho de barbear para a parede do banheiro. Tá. Isso é mais do mesmo. Uhum. O que a gente então tinha de celebridade, o grande garoto propaganda da campanha, a questão do... Fala, Tiago. A questão do o que a gente queria trabalhar nessa campanha? Questão de pai para filho e voltar com o histórico, primeira faixa 1, segunda faixa 1. Então, o jogador Oscar Schmidt, jogador de basquete, o Oscar famoso, o filho dele, Felipe, era jogador da NBA. E foi, então, uma questão de pai para filho. Ele foi um dos maiores jogadores do mundo e o filho estava sendo um dos maiores jogadores da categoria dele nos Estados Unidos. Então, basquete era o grande tema. E esporte tem a ver com barbear, homem e presto barba também, porque a gente estava entrando em vários esportes naquele momento que eu estava cuidando da marca. E no ponto de venda, o que a gente fez para as pessoas comprarem mais? Não foi necessário. Não foi porta aparelho de barbear. A gente tentou assim, o que eu posso dar para aumentar a reverberação que a campanha na televisão tinha com o conceito de pai para filho, o conceito de esporte e o conceito de Oscar. A gente foi duro desenvolver esses brindes, mas a gente conseguiu. Você ganhava na compra de um par de aparelhos Presto Barba, que era o mínimo para você entrar na promoção, e concorrer a 10 carros sem computadores ou 1.000 celulares, eram 1.110 prêmios. Uau. Geralmente as campanhas dão 5 carros. Uhum. 80 casas, como a Nestlé, 80K, mas são 80. Eu estava dando 1.110. Então, o que a gente fez? Comprando 2, você ganhava uma mini cesta de basquete. Então, era uma cesta plástica com um aro que levantava e abaixava com uma redinha de algodão, escrito Presto Barba, para você pendurar na parede e jogar com a meia ou jogar com bola. E a pessoa falava, poxa, mas eu quero uma bola. Então, tá bom. Então, você compra mais 2. Entendi. E você pode concorrer 2 vezes. E você vai ganhar uma mini bola de basquete. Era uma bola emborrachada, desse tamanho mais ou menos, tamanho de uma bola de futebol de salão, laranja, autografada pelo Oscar. Então, a gente deu o kit Prestobol, que tinha total sinergia com o conceito e a emoção que a gente queria passar. Até porque, em casa, o pai ou a mãe iam jogar com o filho. E tem tudo a ver com a campanha. Então, você expande aquele conceito central da campanha, gerando, então, uma percepção de marca que te provê uma experiência positiva, porque não é uma marca que me fez comprar para concorrer a um carro, seja o Nescau, seja Coca-Cola, seja o Presto Barba. Não, foram coisas muito específicas. Eu estou falando de 2002. Em 2002, ainda era Nokia. A gente estava dando 1.000 celulares pré-pagos, que era o que se usava até hoje. Não era crédito. A gente tinha que até a loja dar o celular no nome da pessoa. 10 carros e computadores. Que legal. Então, essa ação, ela, com o cuidado do que você vai dar no ponto de venda, amplificou o valor da marca através de experiências positivas, inclusive no ponto de venda. Uhum. Então, não menospreza a área de trade marketing, a execução. Se a pessoa comprar 2 embalagens, ela ganha uma necessaire. Cara, isso é menosprezar a inteligência do seu cliente e não querer reter, principalmente o coração dessa pessoa para você. Perfeito. Cris, eu preciso finalizar. A conversa está ótima. A gente está chegando no final. Eu queria deixar aqui uma mensagem que a gente pode se provocar, de como a gente pode tirar o uau desse cliente, né? Como a gente encanta esses clientes nessas pequenas coisas que a gente faz, ou grandes coisas, dependendo da ação que você faz, mas é como você tira o uau. E não é tirar o uau uma vez, né? São em diferentes momentos, em diferentes situações, e que isso é o que move o cliente estar conosco, né? Entender que você compreendeu as necessidades dele e que você está oferecendo soluções para isso, ou oferecendo ações para isso. Eu queria, antes de te passar a palavra, agradecer
todo mundo que participou, todo mundo que interagiu. Muito obrigado por estarem aqui. Na semana que vem a gente tem a Renata do Outback, vai estar aqui conosco. Renata Lamarque. Exato. Então, sigam aí, acompanhem e depois eu quero o feedback de todo mundo. Muito obrigada. Cris, por favor. O mais curto possível é ter paixão por entender pessoas. Não é sobre o que você faz, não é sobre o que seu concorrente faz, não é sobre o que você viu em Nova York, na feira da NRF, é o que o seu cliente mostra que ele precisa ou quer. É identificar oportunidades. Muitas vezes o CRM, a tua base de dados, o seu histórico de compra, já fala muito sobre o que aquelas pessoas esperam. Então, se eu puder resumir, é ter paixão por entender pessoas. Porque não é foco na... Todo mundo fala assim, foco na solução. Não, não é foco na solução. A solução tem uma frase que é muito boa. Quando você não sabe para onde você vai, você tem que ir, qualquer caminho serve. Então, você tem que fazer é identificar os problemas ou oportunidades para aí sim. E para isso tem que ser apaixonado e obcecado por entender pessoas. Perfeito. Finalizou com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigada a todos. Estão pedindo aí segunda live. A gente marca uma nova e vamos ter aí outras conversas muito legais como essa. Super obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram aí conosco. Um beijo grande. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Como é que sai isso aqui?